1 Coríntios, capítulo 7, versos 10. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10. Alguns dias atrás fui procurado, os irmãos procurando, e me pediram para que eu pregasse uma mensagem sobre casamento, pois atendendo os pedidos dos santos, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10, diz assim as Sagradas Escrituras: Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não se aparte do marido, soberano e eterno Deus, Tu és grande, Senhor, Pai da luz, Rei da glória, Leão da tribo de Judá. Enche o nosso conhecimento, fala o nosso coração, manifesta a Tua glória reveladora sobre nós hoje, Senhor. Estamos aqui, Pai amado, não para escutar o que queremos ouvir, mas sim o que vós quer tratar o nosso coração. Desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se tratando de um tema familiar envolvendo não uma vida, mas duas vidas que se unem em uma, e analisando a trajetória de um casal, da criação do homem, quando Deus assim cria o homem, dá ao homem a sua imagem e semelhança, procura em toda a parte da terra da sua criação e encontra outra criação que esteja à altura, que fosse idônea, que tivesse a altura de estar junto do homem. Bem, Deus não encontrou esta criatura, então, do próprio Adão, do próprio homem, Deus o fez a mulher e colocou na posição de ser sua adjuntora. Quando nós vamos olhando e analisamos o livro de Gênesis, no capítulo 2, do versos 24, já se tinha uma ordem, a primeira ordem estabelecida sobre um casal. Diz o seguinte: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apagar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. O que eu quero pregar esta noite, tomando a ousadia que foi concedida pelo Espírito Santo, ministrando no seguinte tema: alimento que fortalece o casamento. Alimento que fortalece o casamento. Alguns meses atrás, eu fiz uma viagem missionária para o estado do Ceará, numa cidade chamada Ioaba. Eu tive o prazer de conhecer um casal de ancião, que o homem tinha 90 anos e a sua esposa estava com 85, 86 anos. Eu maravilhado de ver ali aquele casal e fiz uma seguinte pergunta, simples e objetiva. Perguntei a eles qual o segredo desse relacionamento tão duradouro.
A senhora de 85, 86 anos olhou para mim e disse: olha, meu filho, o segredo deste casamento estava no começo. E eu olhei aquela resposta, analisando aquela resposta, e disse: verdadeiramente, é uma resposta sábia. O começo de um casamento, para ser perfeito no início, tem que ser perfeito no meio e vai ser perfeito até o final, quando se tem um início perfeito. Olhando o primeiro milagre que a Bíblia nos mostra sobre Jesus transformando a água em vinho, em uma festa de casamento, e em meio de todos aqueles convidados, nenhum poderia fazer nada quando o vinho tinha terminado. Nenhum daqueles outros convidados tinha o poder de transformar a água em vinho. Mas aquela festa existia um convidado especial. Naquela festa existia um convidado que as limitações do seu agir não têm limites. Ele age em qualquer espaço geográfico, em qualquer ocasião, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, ele está ali. Então aquele casal, ele fez uma escolha muito sábia de convidar Jesus à sua festa de casamento. Você conhece o seu esposo, o esposo conhece sua esposa, os dois são evangélicos, estão no caminho, na direção do Senhor, noivaram, se casaram. Jesus está com você desde o início. Aí tem uma pergunta. E aqueles que não eram evangélicos e passaram a ser evangélicos depois de tempos de casado? Mas eu digo uma coisa para isso. Quando vocês descobriram Jesus, nova criatura vocês são. O passado foi apagado, foi levado ao mar do esquecimento. Então, a partir de agora, se você não convidou, não para sua festa, para sua lua de mel, não para suas bordas, agora você vai convidar Jesus para estar presente diário na sua vida. O primeiro alimento para um fortalecimento do casamento é convidar Jesus a estar presente no seu lar, na sua casa, na sua vida. Pastor, meu marido não é evangélico. Pastor, minha esposa ainda não é evangélica. Mas Paulo fala: não separai-vos. Convida Jesus para o teu lar. Ora pelo teu esposo, ora pela tua esposa. Deixa ela ver em você o resplandecer do Espírito Santo.
amostra para ele, para ela, como é diferente quando a gente tem Jesus. Convida Jesus para dentro do seu lar. Que no espaço de pouco tempo, teu cônjuge vai se converter. Tua esposa que não é evangélica vai se converter. Mas por quê, pastor? Porque Jesus está dentro do teu lar. Porque Jesus está com você. Você convida Jesus para sair. Você convida Jesus para passear. Você convida Jesus para estar dentro do teu lar. Você convida Jesus nas tuas orações. Você convida Jesus no diálogo com teu marido. Você convida Jesus toda hora. Você está perto de Jesus. O teu cônjuge vai ver o brilho lindo, especial que tem e resplandece sobre tua face. A tua cônjuge vai ver o brilho lindo que resplandece sobre a tua face. Aí no espaço de pouco tempo, o teu marido, a tua esposa se converterá. Por quê? Porque ele viu em você. Ele viu dentro do próprio lar. Ele viu entre as paredes que lhe cercam que há uma glória especial sobre você. Então, o primeiro ponto, o primeiro alimento para um casamento é o reconhecimento. É convidar Jesus para dentro do seu lar. O segundo ponto é o reconhecimento. O primeiro é convidar Jesus. O segundo é o reconhecimento. E como é o reconhecimento, pastor? Eu conversando ainda com casais de ancião no estado do Ceará, e aquela senhora falando para mim que tudo para dar certo começa pelo início. E ele, vendo ela dando aquele testemunho, olhando para mim, disse: olha, pastor, ainda tem mais alguma coisa que eu quero falar. Ela, todos os dias, se apresenta para mim. Aí eu falei: se apresenta? Todos os dias eu me apresento para ela e ela se apresenta para mim. E o que quer dizer isso, pastor? Isso é o reconhecimento a dois. Mas, pastor, eu reconheço meu marido. Eu sei que ele é um homem bom, que paga minhas contas. Eu sei que ele educa os meus filhos. Ah, pastor, eu sei que a minha esposa é uma excelente dona de casa. Eu sei que eu posso deixar meus filhos na mão dela. Eu viajo. Ela é excelente. Aliás, ela faz os melhores pratos gastronômicos que eu não sei, não vivo sem a culinária dela. Ah, pastor, aquele homem é um homem certo, digno, íntegro. E o que é que tem? Você reconhecer seu esposo para os outros. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, nós vemos uma mulher que tinha acabado de ficar viúva. Os credores estavam na porta dela, pronto para levar os seus filhos. E ela chega até o profeta
E ela diz ao profeta: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio os credores e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu olha para a mulher. Em poucas palavras, Eliseu disse: que tem eu a fazer? Em outras traduções, o que é que tem eu com isso? E o que isso quer dizer, pastor? Se você falar para sua vizinha quanto teu marido é bom, se você falar para os teus amigos quanto tua esposa é boa, isso não está adiantando de nada. O reconhecimento você tem que reconhecer e falar para a sua esposa. Você já se apresentou para ela hoje? Ô, querida, você é a mulher da minha vida. Sem você, eu não teria sucesso, não teria êxito. Você já se apresentou para o seu esposo, meu amor, como foi bom te conhecer, você é o homem da minha vida. Em meio dessas tribulações, de mão dadas, nós vamos passar e vamos cantar o hino da vitória. Você já se apresentou hoje para o seu esposo? Já se apresentou hoje para a sua esposa? Ah, mas eu não tive tempo. Você acorda ao lado de quem? Ah, pastor, mas ele sai muito cedo da cama e quando eu me acordo já não está mais perto de mim. Conversas. Seja dedicada no seu lar. Seja dedicado à sua esposa. Fale para ela quanto ela é importante a você. Fale para ele quanto ele é importante para você. Porque o alimento que sustenta seu casamento é convidar a Jesus para estar presente na tua vida e reconhecer o teu esposo. Terceiro ponto é o compartilhamento a 2. Nenhuma relação não se pode ter segredos para ambos. Em um casamento não existe discórdia, não existe segredo. Seu marido quer trocar de carro, vai passar por cima do orçamento da sua casa. Você não é obrigado a concordar, mas quem trabalha é ele, certo? Mas a partir do momento que vocês estão casados, você tem que lembrar que é uma só vida em 2 pessoas. Repita comigo. É uma só vida em 2 pessoas. Você tem que compartilhar todos os momentos. São momentos bons, são momentos ruins. Quaisquer que seja o momento, devem ser compartilhados. Mas na Bíblia eu quero ressaltar que existia um casal de nome de Ananias e Safira. Quando a igreja começava a caminhar, e a ordem que nós podemos trazer,
que diz assim, o versos 32 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Trazendo-se para o lar de um casal. O marido não pode dizer que a casa pertence só a ele. A esposa não pode dizer que a casa pertence só a ela. Nem os filhos pertencem a um, nem pertencem só a outro. Pois de dentro de um lar, o que pertence a um, pertence a outro. Quando se tem uma conivência negativa, uma concordância negativa, que a mulher atinge um estado de submissão, mas um estado de escrava, concordando e aceitando tudo o que o seu cônjuge faz, mesmo que não lhe agrade, mesmo que isso crie um rancor, um remorso interior por dentro, mas ela acaba aceitando tudo. Essa desigualdade, você não você não pode passar por uma coisa dessa. Se você convidou a Jesus, que Jesus está dentro do teu lar. Se você reconhece o teu esposo, então, que há compartilhamento, que compartilhe coisas boas, que há compartilhamento, que entre em concordância, em objetivos, que fortaleça o seu relacionamento. Viver a vida de um é ser consumido e morto. Viver a vida do seu esposo, o esposo viver a vida da sua esposa, você está matando a sua vida. Você não está vivendo em uma só carne, não. Você está vivendo em uma só carne, mas com o pensamento em outra vida melhor, em uma situação mais agradável, em uma situação de mudança. Os dois compartilharam a mentira. Ananias e Zafira foram coniventes compartilhando a mentira. E a morte caiu sobre os dois. Quando você, na sua união, compartilha essa vida medíocre de estar vivendo os gostos do seu cônjuge, ou o cônjuge vivendo os gostos da sua esposa, você está matando-se a si próprio. O que é que eu faço, pastor? Há um exemplo que eu costumo dar nas igrejas que eu ministro sobre união, e digo que o relacionamento ele é comparado a uma engrenagem, uma peça maior que roda em sintonia com uma peça menor. Não é só as duas peças que nós vemos, uma maior puxando a menor
e ambas rodando em sintonia. Não depende só dessas duas peças. Para que essas duas peças rodem em sintonia, sem causar barulho e sem parar, tem que haver um óleo nessa engrenagem, para que amacie e as peças rodem sem correr o risco de parar. E qual é o óleo para o casal? É convidar Jesus Cristo para o seu lar. É convidar Jesus Cristo para a sua vida. É convidar Jesus Cristo para estar presente perto de você. Você tem que compartilhar com o seu marido. Você tem que compartilhar com a sua esposa as coisas que são importantes ao sucesso do teu casamento. Você não pode aceitar viver a vida que ele quer, e nem você pode aceitar viver a vida que ela quer. E para que isso não aconteça, o que é que eu faço, pastor? Para que isso não aconteça, só existe um meio. E o meio que existe chama-se diálogo. Conversa com o teu marido. Conversa com a tua esposa. Fala para ele a importância que é ele e os defeitos que ele tem. Fala para tua esposa a importância que é ela para você e os defeitos que ela tem. Seja um espelho. Sabe o que é o espelho? O espelho, se você passou a noite toda chorando, você vai estar de frente a ele. Ele não vai negar o que você está vendo. Ele vai refletir como você está. Se você estiver gordinha, gordinho, ele vai mostrar a você como você está. E não vai esconder nada de você. Pois seja um espelho dentro do teu lar. Quarto ponto e último, para nós encerrarmos, é a confiança em Deus e que as suas orações vão ser respondidas. O alimento quarto é a confiança em Deus e que as suas orações vão ser respondidas. Fazendo uma recapitalização, nós vamos ver o primeiro, que é convidar a Jesus. O segundo, que é o reconhecimento. O terceiro, que é compartilhar. E o quarto, confiar em Deus, que as suas orações vão ser respondidas. Quando Jó perdeu tudo, que entrou no estado de enfermidade, a esposa de Jó chegou diante dele e disse: olha, tu amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Porém, Jó confiou em Deus e não fez o que ela estava lhe pedindo. E o que quer dizer com isso, pastor? As tuas orações, o teu clamor, ele vai ser o conserto do teu relacionamento.
Mas para que a tua oração, o teu clamor, seja o conserto do teu relacionamento, é necessário que você seja um espelho. Se você crê em Deus, se Deus mudou verdadeiramente a tua vida, isso eu estou falando para as pessoas que se casaram ainda antes de não ser evangélico. Se Deus realmente mudou tua vida, você está transformado em nova criatura. Pois é isto que vai mudar o teu esposo. É o seu jeito a partir desse momento que vai pregar para o teu esposo. O primeiro pregador que vai se apresentar para o teu esposo, quem é? É a tua aparência, as suas atitudes cristãs. Antes você fazia sem Deus, antes você não convidava Deus aos seus problemas, às suas necessidades, mas agora você tem Jesus de Nazaré, a quem você convida para a tua vida. Confia em Deus. E as orações, súplicas tua vão ser atendidas por Ele. Para se fortalecer um casamento, nós temos que estar com a presença do Mestre toda hora ao nosso lado. Para se fortalecer um casamento, nós temos que nos apresentarmos todo dia ao nosso esposo, às nossas esposas. Temos que nos conhecer. Por quê, pastor? Porque se você não se apresentar todo dia, você convive 10 anos, 30 anos e nunca conhece um ao outro. A realidade é essa. Você pode morar 40, 50, 60 anos, mas você não conhece o seu marido. Você não conhece sua esposa. E como é que faz? Como é que faz? Todo dia você se apresenta a ele, todo dia você se apresenta a ela. Como é bom te conhecer, como é bom estar do teu lado. Estou aqui, meu filho, estou aqui, minha filha, de mão dada, para passar por esse deserto, por esta prova, ou para passar por essa abundância de vida, ou como quer que seja, mas eu aqui estou do teu lado. E compartilhamento. Compartilhe as suas necessidades. Compartilhe os seus desejos. Compartilhe as mudanças que você acha que deve fazer sobre o seu lar. Compartilhe um ao outro, não escondendo nada. Deixe um relacionamento aberto e claro para ambos. E o último, confie em Deus eternamente, oh, aleluia. Confie, coloque seu relacionamento na mão do Senhor. Ore com súplicas a Deus. Confie que as tuas orações vão ser respondidas. Porque Deus não desamparou, não desampara e nunca desamparará ninguém. Fortaleça o seu casamento a cada dia, confiando em Deus, em Jesus Cristo, que Ele vai te dar sabedoria necessária
para essa união. E que todos nós podemos viver até a morte separar. Oh, aleluia, glória a Deus.